Fala, gurizada! Seja muito bem-vindo à Oficina Agro. Meu nome é Elvis Aurélio, sou o criador aqui do canal. E no vídeo de hoje, como você já sabe, eu vou explicar para você como funciona o carneiro hidráulico. Se você não conhece esse mecanismo, esse equipamento, ele é um equipamento que é muito utilizado em fazendas. Pessoal que mora aí num sítio, no interior, fora da área urbana. Ele é usado para quê? A gente consiga coletar uma parte da água aí de um córrego, de um rio, de alguma nascente, canalizar essa água até o carneiro hidráulico. Então, com a força que essa água tem, a gente consegue enviar uma parte dessa água para o ponto mais alto da fazenda, de uma maneira que eu não precise utilizar luz elétrica, nenhum outro tipo de energia, por exemplo, gasolina, alguma coisa assim, eu não preciso de um motor nem nada. Eu utilizo a própria carga d'água para fazer essa operação, essa atividade. Ou seja, eu tenho um carneiro hidráulico na minha fazenda, no meu sítio, eu utilizo a água para mandar a água para o ponto mais alto e lá eu encho uma caixa d'água, por exemplo, e eu posso dar essa água para os animais, posso utilizar para irrigação ou posso utilizar até para minha casa. Então é de uma maneira supostamente sim gratuita, com a própria gravidade. Então eu quero explicar aqui hoje para você como esse mecanismo funciona, como este equipamento funciona, como é no interior dele, por dentro do carneiro hidráulico. Aqui nós temos um desenho de um carneiro hidráulico. O que eu quero primeiramente apresentar para vocês são as diversas partes e os componentes do carneiro, para que depois você entenda perfeitamente como ele funciona. Nós temos nesta parte aqui a entrada de água. Então, se nós vamos pegar a água de um córrego, por exemplo, a gente vai canalizar uma parte da água do córrego lá, que vai chegar exatamente nesse ponto lá no carneiro hidráulico, é na parte da entrada da água que vem aí de um córrego ou de um rio. Na parte de cima, nós temos aqui a saída da água. Então, é nesta outra parte onde a água vai ser direcionada então por uma mangueira, por exemplo, até o ponto mais alto lá da minha fazenda, tá? O que eu quero que você preste atenção já aqui é que veja que nós temos tamanhos diferentes aí para a parte da entrada e para a parte da saída da água. Perceba que a parte da entrada é bem maior do que a parte da saída, tá? Em, de um modo geral, aqui a gente pode dizer que o diâmetro de entrada é 3 vezes maior, em torno de 3 vezes maior que o diâmetro da saída. E você já vai entender o porquê ele precisa ser maior, tá? Nessa outra parte aqui nós temos uma câmara de pressão ou um acumulador, tá? E aqui na parte do lado nós temos uma válvula. Essas duas peças em laranja são válvulas. Aqui mais para a direita nós temos a válvula de alívio e mais no centro aqui uma válvula de retenção. Então são duas válvulas, elas trabalham de maneiras diferentes, tá certo? Então agora, olhando aqui para a animação, vamos entender como que funciona aqui o carneiro. Você já entendeu as diversas partes aqui do equipamento. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai canalizar lá, pode ser com uma mangueira, com um cano PVC, de qualquer forma a gente vai canalizar então a água que está vindo lá do meu córrego, do meu rio. E essa água ela vai entrar no carneiro, na parte da entrada e vai preencher todos esses pontos aí no interior do carneiro hidráulico. Perceba o seguinte, a válvula de alívio, que é aquela que fica bem na direita, ela está aberta. Se ela está aberta e a água está vindo lá do meu córrego, entrou no carneiro hidráulico, a água vai conseguir sair pela válvula de alívio. Então, por isso que ali no desenho vocês estão vendo que a água está saindo do carneiro hidráulico e realmente a água sai. Parte da água ela sai, ela vai cair na terra ali, ela vai ser perdida, digamos assim, tá? Porém, se você observar aí a válvula de retenção, ela está fechada neste momento. Ou seja, a água não consegue passar ali para a parte da câmara de pressão do acumulador. Para o carneiro hidráulico funcionar bem, pessoal, nós temos que ter um desnível desse carneiro hidráulico, ou seja, a gente está captando a água nesse ponto aqui. O carneiro ele precisa estar num ponto mais abaixo do ponto de captação da água. Quanto, Elvis? Quantos metros ele tem que estar mais abaixo? No mínimo, pelo menos aí 50 centímetros, pelo menos 1 metro, na verdade. Assim, ó, 50 centímetros, 1 metro ou mais. Quanto maior for este declive, essa diferença aí,
5 metros, 10 metros, quanto maior essa diferença, mais força o carneiro hidráulico vai ter para mandar essa água lá para o ponto mais alto da fazenda, do sítio aí, tá? Então, pelo menos aí 50 centímetros, 1 metro ou mais, de preferência. Então, beleza. Então, como a água foi canalizada, ela chegou parte dessa água, ela começou a sair lá pela válvula de alívio, só que essa água ela vai gerar uma pressão nessa válvula de alívio, que vocês estão vendo aí pelas setas em vermelho. Essa pressão vai forçar essa válvula de alívio a fechar. Quando essa válvula de alívio fechar, gurizada, o que vai acontecer? Nós vamos ter no interior do carneiro hidráulico um golpe de ariete. Esse é o nome técnico para isso. O que está acontecendo nesse momento? A água está saindo com uma certa pressão, porque ela vem lá, ela tem esse desnível, a água está saindo lá no carneiro hidráulico e de repente a válvula fecha. Quando a válvula fecha, é criado esse golpe no interior do carneiro e vai retornando. Essa pressão ela vai retornando no interior do carneiro. Esse acontecimento, digamos assim, é chamado de golpe de ariete. E o que isso afeta no interior do carneiro hidráulico? Veja só aqui. Agora, como a válvula de alívio está fechada, nós vamos ter uma pressão grande na válvula de retenção. E essa pressão, devido ao golpe de ariete, vai fazer com que a válvula de retenção abra. Agora, quando essa válvula abrir, o que vai acontecer com a água? Ela vai preencher, ela vai subir ali, ela vai chegar até a câmara de pressão. E está chegando lá na parte da saída da água também. Na câmara de pressão, pessoal, nós temos um componente muito importante que é o ar. O ar. Então ele fica aí na parte interna da câmara de pressão, tá certo? O que eu quero que vocês lembrem aí, lembrem mesmo, é que os líquidos, de um modo geral, eles não se comprimem, tá? Óleo hidráulico não se comprime, a água não se comprime. Agora, o ar ele já se comprime, tá? Guarda essa informação aqui e vamos voltar para a animação. Então, aqui agora, o que está acontecendo? A válvula de retenção abriu, consequentemente, a água ela está vindo lá do córrego com pressão devido ao desnível e está chegando agora na câmara de pressão, que no interior dela tem ar. A água vai preencher esse espaço e o ar que está dentro da câmara, ele vai ser comprimido, porque agora a água com pressão preencheu o espaço e comprimiu o ar. Quando esse ar ele se comprimiu, ele vai fazer uma força, ele vai forçar na água, ele vai retornar essa pressão ali, vocês estão vendo nas setas em vermelho, na água que está dentro da câmara de pressão aí do carneiro hidráulico. Como esse ar foi comprimido, é como se fosse uma mola. A gente comprimiu o ar, ele vai tentar voltar. A mola vai tentar forçar para voltar. O ar foi comprimido, ele está empurrando essa água de volta. Quando o ar ele empurra essa água de volta, consequentemente a válvula de retenção vai se fechar. Ela vai se fechar. Agora pensem comigo, para onde essa água vai ir? Se o ar fizer essa força, essa pressão na água, só tem uma saída, que é a saída do carneiro hidráulico. Então a água ela só tem esse caminho nesse momento. E aí é essa pressão do ar que foi pressionado devido ao golpe de ariete lá, essa pressão que empurra a água de volta lá para o ponto mais alto lá do meu sítio, da minha fazenda, etc e tal. Manda lá numa caixa d'água que eu vou decidir o que eu quero fazer com essa água, tá? Então aí eu vou conectar aí uma mangueira e a água vai ser direcionada lá para o meu objetivo final. Só que, claro, pessoal, para quem já viu vídeos aí dos carneiros hidráulicos, isso funciona muito rapidamente e muito automaticamente. Enquanto uma válvula está fechando, a outra está abrindo. Quando a válvula de retenção está fechando, a válvula de alívio já está abrindo. Então, o carneiro hidráulico ele trabalha dessa forma, não são os movimentos totalmente separados da forma que eu mostrei aqui para vocês. Aqui foi só para que vocês conseguissem entender. Para finalizar, então, aqui, só para você ter uma ideia de como a água se movimenta, digamos assim, dentro do carneiro hidráulico. Então, esses pontos aí, essas bolinhas brancas, é como se fosse a movimentação da água. Quando a válvula de alívio estiver fechada, a água não vai mais conseguir sair ali na válvula de alívio, ela vai acabar passando pela válvula de retenção, chega na câmara de pressão ali no acumulador e então sai pela saída do carneiro hidráulico. E aí vocês estão vendo agora, ó, a diferença que a gente tem no diâmetro,
da entrada e da saída, é porque uma parte, lembra lá, uma grande parte da água é, digamos assim, desperdiçada, ela cai na terra, ela fica ali, eu não consigo mandar tudo que chega no carneiro hidráulico, mandar lá para o ponto mais alto da fazenda. Eu tenho que deixar que uma parte da água seja, entre aspas, né, desperdiçada, para que depois, com o golpe de ariete, gere essa pressão interna no carneiro hidráulico. Então é desta forma que funciona o carneiro hidráulico. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil essa informação para você. Se foi, curta, comente aqui, divulgue o vídeo para algum amigo seu, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.